Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, os nossos canais. Acesse o nosso blog, gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 50525555. Eu apresento os convidados de hoje desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o economista, deputado, senador José Aníbal, do PSDB. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ótima mesa. Espero que nossos ouvintes e telespectadores fiquem realizados com o programa que vamos fazer. Não tenha dúvida que isso vai acontecer, senador Aníbal. Também conosco, aqui à minha esquerda, o empresário Hélio Sileman, diretor da Estúdio SA Frame. Seja bem-vindo, Hélio Sileman. Bom dia, Mauro. Bom dia, senador Miriam e José Val. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Hélio Sileman. Também conosco, agora aqui à minha direita, jornalista, radialista, narrador esportivo. E com muita honra eu te recebo, Joseval Peixoto. E hoje glorificado, que sempre que eu encontro esse pessoal tão importante, eu era um entrevistador. Hoje eu estou no time dos entrevistados. Já pensou? Inclusive com essa querida figura que você vai apresentar agora, que eu tenho um pleito de gratidão muito grande para ela. Para você saber, eu tenho o título de cidadão paulistano, que foi abençoado por ela. Que é a advogada e ex-vereadora Miriam Atier. Seja bem-vinda ao programa Gente que Fala, Miriam. Eu que agradeço, Mauro, e eu estou em êxtase com esta mesa hoje. E os nossos telespectadores e ouvintes da rádio têm que ficar muito atentos, porque hoje eu tenho certeza que esse programa vai ficar histórico. Eu também estou em êxtase, eu quero pedir a licença de todos aqui para fazer aqui uma homenagem ao Joseval Peixoto. Render primeiramente as homenagens aos radialistas, porque no sábado, dia 21, foi o dia do radialista. Daqui a 2 dias, dia 25, será o dia do rádio. E dia 26 será o aniversário de Joseval Peixoto, 81 anos de idade. 81 aninhos. Né? Joseval Peixoto, você fazendo aniversário dia 26 de setembro. No dia anterior, dia do rádio. Uns dias antes, dia do radialista. Você é um predestinado? Eu acho que sim, viu? Porque se eu olhar para trás, e eu sempre tenho falado isso, os acasos da minha vida surpreendem a mim até hoje. Eu fui conduzido pelo velho lá em cima a vida toda, porque tudo foi caindo no meu colo. Inclusive a minha contratação para São Paulo pelo Edson Leite foi na minha pequenina Presidente Prudente. O Edson irradiava os jogos do interior. Aquele ano foi a disputa de Bragantino e Corinthians lá da cidade. Ele foi na minha rádio, eu o recebi. Ele precisava de uma assistência técnica. Eu era moleque, 1959. Aí ele falou, você que é o narrador? Eu falei, sou eu. Você é o chefe aqui? Eu falei, sou. Você não pensa em ir para São Paulo? Eu falei, sim, eu vou fazer faculdade de Direito e tal, não sei o quê. Ele falou, me procura, você está contratado. Eu quase caí de costa nele. Pode ser um negócio dele? E no fim da carreira, depois que eu falei, vou encerrar, aí eu encontro o Hélio Sileman na minha frente. Não, sinceramente. Não, obrigado. Sinceramente. As coisas caem no meu colo. Quando eu partir, vou prestar uma conta pesada lá em cima. E olha, você não tem ideia da alegria que eu tenho, Mauro, de estar aqui nesta mesa hoje. Isso é a minha glória de final de carreira, pode saber. Afinal, você esteve durante muitos anos com Antônio Delfiol, com Fernando Vieira de Mello, que foram fundadores da rádio. Essa rádio está no meu sangue, está no meu sangue. Para você ter uma ideia, a frequência dela era lá na ponta direita, 1.200 e pouco. Quem trouxe ela para esse prefixo é um orgulho meu, e vou dizer isso, 740 fui eu.
Você não acredita. O ministro senador era o Antônio Carlos Magalhães. É uma dificuldade muito grande transferir a frequência de uma rádio, porque demanda um estudo de física, de ondas hertzianas, etc. Só o secretário dele era simplesmente um amigo meu da chamada República dos Vagabundos. Vocês assistiram o filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Naquele tempo não tinha televisão, e nós criamos a chamada República dos Vagabundos. Eram 3, era o professor de português, o promotor, não sei o quê, e o Rubens Bussacos, que era o assessor do Magalhães Pinto. Quando o Fernando Vieira de Mello, pô, o cara tá. Falei, quem é o cara? Rubens Bussacos. Esse cara é meu amigo. Falei, todo mundo é seu amigo. Falei, qual é o telefone dele? Liguei e falei, ô, Rubens, você acha que um cara que foi meu parceiro na República dos Vagabundos ia negar? Não dava para negar. E nós trouxemos para 740, eles queriam ficar perto da Jovem Pan, né? De Gênio, tudo, esse povo, tudo. E viemos para cá. E ficou 740 da Trianon, 620 da Jovem Pan, 700 da Eldorado, a época, 840 da Bandeirantes, 780 da CBN. Enfim, dá para falar de todo mundo hoje, é a semana do rádio, a Trianon não tem problema em falar de todas as co-irmãs. Tá bom. Vamos lá, nosso primeiro tema de hoje. O presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje de manhã para Nova York, onde participará amanhã da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir o debate geral e há uma grande expectativa sobre o tom que será adotado pelo presidente e as possíveis consequências de seu discurso. Bolsonaro disse que fará um discurso bastante objetivo sobre a Amazônia e que não apontará o dedo para nenhum chefe de Estado, mas que defenderá a soberania nacional. Senador José Aníbal, é sempre aquela expectativa, né, em relação a um discurso do presidente Bolsonaro. Ele está dizendo aqui o que ele vai fazer, mas no improviso as coisas, né, às vezes dão manchetes espetaculares, né? Exatamente. Olha, o Brasil não tem um direito escrito de fazer o pronunciamento inaugural das Nações Unidas, mas é um costume que vem desde Oswaldo Aranha, que foi um grande diplomata brasileiro, teve um papel importantíssimo na criação da Organização das Nações Unidas. Ele era ministro de Relações Exteriores. E essa tradição se mantém. Eu espero que depois desse discurso ela continue, não haja nenhum impedimento. Ele já teve o bom senso de dizer que não vai apontar o dedo para nenhum chefe de Estado. Aquilo ali na tribuna para você polemizar com o chefe de Estado. É uma tribuna que você deve defender suas posições diante desse cenário internacional que nós temos hoje, que é um cenário conturbado, não é? Esses episódios, nesse momento, entre os Estados Unidos e o Irã, preocupam muito. Eu fiz um comentário com um amigo meu que conhece muito de relações internacionais e disse, olha, pela primeira vez, depois desse bombardeio da refinaria na Arábia Saudita, feito por drones e por um míssil, num país que é o maior produtor de petróleo do mundo e o maior comprador de armas do mundo, ou seja, deve ter milhares de sistemas de radar, de monitoramento, de defesa, sobretudo naquela mega refinaria, né, que processa 5% do petróleo do mundo. Num país como esse, uns drones vêm a centenas de quilômetros e bombardeiam a refinaria. O radar não identificou esse drone, não. Como é que esse drone voou centenas de quilômetros no território da Arábia Saudita e não foi detectado? Eu começo a ficar preocupado. E se fosse uma arma nuclear que tivesse nesse drone? Não é? Quer dizer, você vê o nosso grau de fragilidade. Eu tenho um grande amigo que escreve sobre questão ambiental no jornal Valor, professor da USP, Zé L. Veiga. Ele fala, estamos todos muito preocupados, e foi a principal preocupação nas eleições europeias de maio desse ano, com a sustentabilidade. Mas a ameaça nuclear, ela existe. Você tem mais de 10 países hoje com armas nucleares. Alguns que não participam de nenhum acordo, como a Coreia do Norte, desculpe. Eu acho que o presidente tem que fazer um discurso que tem essa dimensão. Imagino que ele vai fazer. A defesa da soberania nacional, não precisa nem ele fazer. É óbvio que ele representa a soberania da nação brasileira. Eu não tenho grande expectativa sobre o que ele vai dizer com relação à Amazônia. É o que disse um grande escritor português, Mia Couto. As queimadas existem, desde sempre. Não é? Tem situações climáticas que favorecem queimadas. Mas não é uma coisa deste governo. Mas que neste governo elas aumentaram. E aí você vê esses oportunistas tocando fogo para depois grilar a terra
e colocar boi lá dentro. Ele agora vai ter que dizer o que fazer, o que o Brasil espera fazer para atenuar essa situação e finalmente resolver esse problema. Miriam, posso te chamar de vereadora? Não, me chame de Miriam, não. Olha, eu tenho muito orgulho de ter sido, mas eu preciso hoje ser reconhecida como advogada. Isso aí. Porque antes de ser vereadora, eu era advogada. Mas, de qualquer maneira, você quer a minha opinião. Sua expectativa, então, é sim. assim, eu tenho sempre muita expectativa e sempre para o lado negativo. Eu espero que ele se saia bem. Mas quando ele quer falar de improviso, eu acho que ele é pior que a Dilma. Eu estou falando isso aqui de peito aberto, porque eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, mas assim, ele precisa aprender a falar as coisas certas na hora certa para não causar um maior desconforto numa edição que a gente fala, que é extremamente importante para o mundo. Acho que a sustentabilidade tem que ser falada, a soberania nacional é evidente, ninguém pode querer mandar na Amazônia, e aqui me desculpem todos os ambientalistas e ecologistas que estão nos ouvindo. A Amazônia, ela pertence ao Brasil. Nós temos que respirar nesse pulmão. Os outros que degradaram os seus países, que cuidem das suas degradações e que façam os replantios. Agora, também concordo com o meu querido eterno vereador, senador, presidente, deputado e tal, do Zé Aníbal. É o seguinte, nós temos que respeitar essa ecologia que está mudando. Mas aí, Zé, você fez um negócio que me fez lembrar. Você sabe que é um país islâmico. Você sabe que eles são suicidas. Você sabe que também eles podem ter provocado isso? Eu sempre parto por esta hipótese, ok? Para causar esta... Eu estive no Irã. Eu estive 2 vezes no Irã. E uma hora a gente pode até conversar sobre isso. É um país extremamente desenvolvido. Esse radicalismo que todos falam é de uma minoria do Irã. Porque o Irã é uma população onde 80% dos jovens frequentam escolas e universidades. Então, mas são radicais. O Khomeini, ele manda... o sheik maior, ele manda no país, mas hoje o país está modificado. Mesmo nas assembleias legislativas do Irã, você tem uma outra concepção, mas eu acho que a gente tem que ficar atento. Agora, eu me preocupo com a manifestação do Bolsonaro, eu tenho muito medo dele, quando ele abre a boca. Josival Peixoto, que manchete você acha que vai dar o Jair Bolsonaro nessa abertura no discurso? Não, eu espero, tanto quanto senador, como a Miriam, que haja um bom senso, né? Espero até que o texto seja escrito e tenha sido elaborado a 14, 18, 20 mãos da República, e não apenas dele. É a minha expectativa. Hélio Silva. A minha também. Eu acho que tem que ser um texto, como o José Val falou, acho que 20 mãos é pouco, viu? Acho que tem que ter mais, porque senão nós vamos ficar realmente... E que não tem a mão daquele ministro dele, aquele ministro Ernesto lá. Pelo amor de Deus, aquilo ali não tem condição. Seguindo aqui para o nosso próximo tema, a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, durante a ação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, neste sábado, levou a um embate entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime que prevê punição mais branda aos policiais que cometam excessos no combate ao crime. O grupo de trabalho da Câmara, que analisa o tema, pretende derrubar do texto o excludente de ilicitude previsto no pacote. Antes das opiniões de todos, os nossos sentimentos, as famílias, a família envolvida da Agatha Félix, dos amigos, enfim, por essa tragédia. Senador Aníbal, usar politicamente esse caso, essa terrível tragédia, aí, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o Moro, o que você acha? Eu não creio que ele esteja fazendo uso político. Apenas esse fato, essa tragédia, como você disse, ressalta a importância de você ter mecanismos bem objetivos de assegurar ao policial que desempenhe sua atividade como é necessário que ele desempenhe, mas ao mesmo tempo que não o absolva de antemão de qualquer atitude excedente. Né? Aqui, que é o excludente de ilicitude, esse é o excludente de ilicitude. É bom fazer o debate. O Moro não pode ser sacralizado. O Moro cometeu vários erros já, estão patentes hoje, todo mundo conhece já. Excessos, né? Essa atuação conjunta de Ministério Público e juiz, né? Essa comunicação permanente, inclusive online, né? Em cima de alguns casos muito notórios, tudo isso faz com que haja ressalvas à postura dele. Agora, é um sujeito correto, que tem procurado fazer um trabalho anticorrupção, mas não pode ser ligeiro demais. E esse pacote
anticrime dele é um pacote que precisa ser muito bem analisado no parlamento. É isso que o Rodrigo Maia está dizendo, no meu entender, não é? Quanto ao caso dessa menina, é uma coisa de doer a alma, né? Porque a menina era muito cheia de vida. Eu vi um depoimento de um tio dela de 28 anos, ela tinha 8, e ela estava ensinando inglês para ele. Você imagina? Imagina. É uma coisa que realmente, se for verdade o que estão dizendo, que foram tiros disparados apenas pela polícia e não pelos delinquentes, Que não houve confronto, né? que Isso não tem houve que ser muito bem confronto, apurado. é uma coisa que realmente requer, exige uma investigação. Você imagina o impacto disso aqui? Eu estava vendo hoje, a imprensa internacional está comentando isso aqui. O mundo inteiro, o Guardian está comentando, o Le Monde comentando. Isso é as pessoas olham de fora e falam, mas como é possível matar uma criança de 8 anos? Como é possível matar alguém, seja quem for, numa ação em que não houve conflito entre a polícia e os bandidos? Bom, vamos esperar para ver o resultado. Mas a dor dessa família deve ser uma coisa incomensurável. Miriam, o deputado Rodrigo Maia destacou que tem que haver uma avaliação cuidadosa e criteriosa em relação ao excludente de ilicitude, que é a proposta do ministro Moro no pacote anticrime, e o ministro Moro rebateu dizendo que não há relação entre a morte da menina Ágata e o excludente de ilicitude. De qualquer maneira, a vida da menina ninguém vai trazer de volta. O que eu penso é o seguinte, a gente tem que ter medidas, né? Entendo que em alguns casos a polícia, e como disse bem o Zé Aníbal, as instituições estão muitas vezes exacerbando dos seus deveres e das suas funções. Eu acho que o excludente de ilicitude é importante, porque a gente vê muitas vezes os policiais parados, muitas vezes sem poder fazer absolutamente nada, porque a gente sabe que logo em seguida eles serão punidos, os bandidos normalmente são soltos, tem aquelas benditas daquelas audiências de custódia, está aqui o professor que vai poder falar muito melhor do que isso, do que eu, mas eu entendo que tudo tem que ser medido. Eu acho que o Rodrigo Maia tem uma preocupação sim, mas exatamente o que o Zé Aníbal diz, não dá para demonizar o Sérgio Moro, que está tentando, tá certo? Que hoje ainda é uma das figuras que me parece tem o maior respeito, apesar dos equívocos, apesar de muitas vezes ter extrapolado, mas eu acho que ainda é uma pessoa que requer de todos nós credibilidade. E eu acho que esse projeto ele tem que ser aprovado sim, mas nós temos que ter parâmetros. Não dá para ser tudo, não dá para ser maniqueísta, nem o bem nem o mal. O advogado José Val Peixoto, você é a favor ou contra o excludente de ilicitude? Ela existe há muitos anos, está no Código Penal de 42. O que é isso aí? Que é um termo novo que está todo mundo falando. É um termo muito velho. É a legítima defesa, é o estrito cumprimento do dever legal, é o exercício regular de direito, como a corrupção. A corrupção tem mais de 2000 anos. Houve na Roma antiga uma lex Julia, que foi criada para punir os mandatários de Roma que vendiam sentença. Então, é uma coisa, é a natureza humana. O que eu acho é o seguinte, o Brasil tem que recuperar, senador, a soberania, não só fora, mas também dentro de casa. Há setores, principalmente no Rio, onde o Estado já não entra sem a ordem do dono daquela região. Então, não é... O dono é a milícia, né? Não, isso aí. E também escolher melhor, selecionar melhor os nossos militares, que são meia dúzia. Como é? O morro não é feito de bandido, é gente trabalhadora, é a exceção que está lá. Mas também na polícia. Nós temos 100 e tantos mil soldados que cumprem o seu dever, mas tem que ter uma fiscalização sobre aqueles que lá estão, como uma extensão, um braço do crime. Então, exercer a soberania também na própria nossa força de defesa. Hélio, você quer opinar nesse caso? O que eu vejo é o seguinte, o sofrimento dessa família é muito grande e a gente percebe que todos também estão sofrendo juntos. Agora, o que eu fico realmente muito triste é ver que o governador não se pronunciou até agora. Verdade. Nada, absolutamente nada. E em contrapartida, quando teve aquele outro problema em cima da ponte Rio-Niterói, ele desceu do helicóptero festejando o fato, e hoje ele não se pronunciou em absolutamente nada. Isso realmente é deixar essa amargura, né, senador? É o maniqueísmo que a Miriam falou, né? É uma incapacidade de ver isso. Eu fiz uma postagem sábado, e estava olhando agora há pouco as visualizações, já chegam quase em 3.000,
no Facebook, falando do caso de um supermercado que pegou um sujeito lá, uma pessoa, pegou um pedaço de carne e deu choque elétrico nele. Fiquei imaginando, um supermercado que tem sala com choque para dar choque elétrico. Depois teve o caso daquele outro garoto das chibatadas, que eu vi um policial, a Polícia Civil, E é sempre no mesmo supermercado. ele dizendo o seguinte: eu não consegui ver o filme até o fim. Tá uma brutalidade do que fizeram com esse menino que pegou uma barra de chocolate. Escuta, essa gente vai substituir o Estado brasileiro? Eles estão substituindo o Estado brasileiro, os segurança de shoppings, supermercados, grandes comércios? Isso é uma barbárie. Tinha que fazer fiscalização, os governos estaduais, municipais, em todas essas dependências de supermercado, disso, daquilo outro, para saber se existem salas lá onde são levados pessoas que eles julgam que estão transgredindo e que sofrem chibatada, choque elétrico. É uma coisa absolutamente inaceitável. E aí tem que punir duramente quem faz, também o estabelecimento e também a empresa de segurança, que é muito fácil. Eles dizem, não, nós não compartilhamos disso, não compartilham, mas estão fazendo. E são funcionários deles. Eu só queria, posso fazer só uma colocação em cima do que o Joséval falou? Porque é o seguinte, a gente está hoje muito refém. A gente está refém dos bandidos, tal, mas a gente também está refém da classe política. E eu fui vereadora, como nós dissemos aqui, o Zé Aníbal também, e eu tenho orgulho de ter sido, o Zé Aníbal também, porque marcou época, mas eu queria dizer o seguinte, quando a gente fala de combater o crime organizado, os policiais que podem ter um braço, a gente está falando também de agente público. Tem muito agente público comprometido com o crime organizado e com as milícias. Então, quando não se toma uma atitude maior, é porque aquele agente público, ou aquele ministro, ou aquele prefeito, ou aquele governador, ou aquele secretário, tem comprometimento. Então, o que a gente tinha que fazer é uma limpeza, uma varredura geral, porque nós sabemos, eu que atuo na área do direito administrativo, sei que nós temos muitas prefeituras no interior desse estado que muitas vezes não conseguem andar, porque o crime organizado quer comandar as prefeituras. Então, nós temos que fazer uma limpeza de baixo para cima, porque a coisa está feia. Bom, gente, acima e embaixo, que ela falou. Perfeito. Vamos passar aqui para o nosso próximo tema, que é ligado ao Hélio Silva e também ao Joséval Peixoto. Joséval, primeiramente, antes de eu ler aqui o enunciado, posso te pedir uma gentileza? Ora. Eu vou dizer a hora e você fala, repita. É o que eu mais fiz na vida. 12h25 em São Paulo. Repita. 12h25 em São Paulo. Sensacional, José. Só para descontrair o seu programa, quando nós criamos isso, tinha um humilde funcionário da PAN, é um menino que limpava lá, ele era nordestino. Falei, eu quero falar no microfone. Então, um dia o Delfiol, que era sócio aqui da Trianon, falou, vamos botar ele no ar, mandar ele fazer o repita. Então, nós trouxemos, ele falou, nós vamos dar a hora certa, você vai falar, repita, tudo bem? Ele sentou lá, tudo bem. Aí, eu acho que foi o Franco Neto, falou, 8 horas, 15 minutos. Ele falou, repica. Repica. Não errou totalmente, não. E a gente já falou aqui por 2 vezes do nome do Delfiol, para os mais jovens, quem não sabe, foi a voz do mapping. Né? Eu tive o prazer, fui convidado. Fazia publicidade. Eu fui convidado pelo Fernando Vieira de Mello e assinei um contrato com eles. Eu fui dirigir os filmes do mapping. Fiquei muitos anos dirigindo o mapping e dirigindo o Delfiol, que era fantástico. Tomar o eu, Esse não, eu vou falar um negócio aqui que ele criou o bonequinho, o cachorrinho da Cofap, o Salchichinha, coisa mais linda, que é do nosso tempo, né? Adorei. É que quem está por trás, a gente nunca sabe o autor. A gente sempre sabe quem interpreta. Quem interpreta, a gente sempre conhece, mas o autor a gente pouco não sabe. Reconhece o talento. É Trianon, é rádio, é Avenida Paulista. Sensacional, Fabiano Souza e Sérgio Souza, Aliança Central Técnica, relembrando a gente do Delfiol. Vamos falar do Brasil, é o novo programa que vai te conquistar. Apresentado por Joséval Peixoto e dirigido por Hélio Silva, o programa vai mostrar várias faces do nosso país, abordando problemas, mas também destacando as belezas e os pontos positivos de todas as áreas. Agora eu não sei com quem que eu começo com o Joséval, se eu começo com o Hélio. Que Brasil vai ser mostrado nesse Vamos Falar do Brasil? Olha,
Com certeza, Joseval, né? Eu estou atrás das câmeras. Eu acho que o Brasil, a nossa comunicação, a televisão um todo, eu estou desenhando um outro projeto, é o canal das boas notícias. Eu acho que as rádios, infelizmente, as emissoras de televisão só mostram desgraças. E tem coisas boas acontecendo, milhares, e ninguém mostra. Então, a nossa ideia, quando essa grande estrela veio na minha produtora para nós falarmos do Desafio ao Galo, e começamos a bater um papo na minha sala, comendo amendoim, com bolo, café, essas coisas todas. A comida lá é boa. E aí eu falei assim, José, vamos fazer isso? Na hora, criamos o nome e partimos aí para fazer o primeiro layout que já está pronto aí e vamos começar a gravar por esses próximos dias. Já está o cenário pronto, está tudo pronto. Tudo pronto. Tudo que bonito, hein? E aí, o que eu fico bravo com o Joseval é porque você dá um briefing para ele, aí você põe ele na frente da câmera, ele fala e não precisa mais do diretor, porque sabe tudo. É impressionante. É para deixar qualquer diretor bravo. Bravo. Você vai me demitir. Mas, Mauro, agora você me dá a oportunidade de falar sobre o programa que vai ser maravilhoso. Porque, senador, há uma deformação da informação no Brasil muito grande. Ainda hoje eu estava ouvindo o Paulo Guedes, na Jovem Pan, estava falando. Para Denise Campos de Toledo, né? Para Denise Campos de Toledo, uma entrevista que ele deu muito bonita, ele falou sobre essa deformação. Quando se fala do incêndio na Amazônia, cenas que são apresentadas são da Amazônia que está na Bolívia e na Colômbia, não são no Brasil. Quer dizer que não há uma riqueza de detalhe para o problema. Ou então, a Amazônia é tão grande que é do tamanho da Europa. E a imagem que se passa para o mundo é que a floresta inteira está pegando fogo. Como se fosse possível pegar fogo na Europa inteira. Então, é isso que nós queremos trazer para o chão, viu, Miriam? Trazer aqui para baixo, Mauro. Nós vamos mostrar incêndio, vamos mostrar. Mas vamos também falar dos nossos animais, da floresta, do que ela representa, e não só da Amazônia, de toda a natureza brasileira. Só para os senhores e a Miriam, o senador, o Mauro, ter uma noção da coisa, o que há de surpresa e desconhecido neste Brasil. Eu, na minha despedida, foi muito bonita lá na PAN, e um cidadão de Brotas, chamado Cássio, né, Guimarães? É Cássio. É empresário, mas é pescador. Capial lá do Fundão. Eu falei em pesca, ele que me chamou para pescar. Tudo bem, vamos. Não, tudo bem, me ligava todo dia. Até que eu falei, não, tá bom, eu vou. E fui lá para conhecer o seu Cássio. Aliás, a cidade de Brotas é linda, né? Um turismo, um rio bonito, uma cachoeira, etc. Aí, depois disso, ele falou, agora você vai conhecer minha indústria. Eu falei, ué, o cara é pescador ou é industrial? Aí fomos na indústria dele, não é uma metalúrgica fantástica, é tudo remendado, mas é grande, muito grande. Aí eu falei para ele, mas o senhor produz o que aqui? Ele falou, eu produzo óleo para lavar avião. Eu falei, quase caí de costas. Como? Óleo para lavar avião? Ele falou, você está surpreso porque você não conhece a Finlândia, a Rússia e os países lá perto do Polo Norte. Se não passar o óleo que eu produzo, a neve se acumula sobre o avião e ele não levanta voo. Então isso ninguém sabe. Ninguém sabe que o Rio Pinheiros sobe e desce. Ele incrivelmente, ele sobe também lá para Billings e desce para o Tietê. Sim, são coisas assim, né? Que nós vamos mostrar do nosso Brasil, porque há muito desconhecimento e muita deformação da verdade. O primeiro entrevistado, Joseval. Quem será? Peço ordem para o meu diretor. Não, tem N pessoas, né? Mas eu quero... Eu tenho uma relação com o governador João Dória de muitos anos e quando ele soube que nós dois estamos juntos, ele mandou até um torpedo para mim que quer fazer o programa com a gente. Então, a nossa ideia, ele voltou do Japão agora, esse primeiro programa ser com o governador, mas não para falar do governo, falar das coisas boas que estão produzindo na cidade, no estado. Essa ideia nossa de criar essa linha, né, José Walter? E a razão pelo qual ele correu o mundo, né? O que ele está trazendo para o Brasil é isso, benefício. O sentido disso, de benefício para o nosso país. Né?
O Brasil é um país fantástico, Fantástico, né? né? Tem coisas... É. Eu lembro quando fui secretário de Energia do Geraldo, em 2011, 2014, eu fui visitar uma cidade pouco acima ali de Limeira, Americana, uma cidade pequena, mas nessa cidade eles têm estoque de açúcar. Produção de açúcar, tem uns armazéns enormes lá, e tem uma pera ferroviária. Uma pera ferroviária é exatamente uma pera. É um trem, duas locomotivas com 110 vagões. Nossa, Cada vagão carrega 100 toneladas de açúcar. Portanto, eles carregam 11 mil toneladas de açúcar, uma composição daquela. E como é que carrega? É um tubo enorme, o trem não para de andar. Na pera, é 3 minutos para encher cada vagão. E não para de cair. Nossa, vai caindo. Senhora. Depois de 2, 3 horas para carregar o vagão, ele sai, vai para Santos. Chega lá em Santos, ele descarrega em menos de 1 minuto. Olha A barriga dele abre e descarrega 11 mil toneladas de açúcar, e ali já vai direto para os navios. Eu falei, quer dizer, o país tem uma logística fantástica. Nossa. Construiu muito. E ninguém isso mostra, tudo. né? E tem o mico também. Ontem eu fui na Cinemateca, um negócio produzido pelas agências de comunicação. Minha mulher foi fazer uma fala sobre a arte popular brasileira e trouxe 2 artistas do Alagoas, João das Alagoas e a Sil, uma fantástica artista popular. Eu fiquei vendo o entusiasmo do público quando eles falavam de como eles enfrentaram os desafios, como o João das Alagoas pesquisou, porque eles não tinham produto, eles não podiam comprar material fora. O material deles, a matéria-prima deles era o barro. Olha. E ele percebeu, estudou, pesquisou, o que acaba com toda essa ideia de que a arte popular é uma arte ingênua, uma arte... É nada. Esse pessoal batalhou muito. Ele pesquisou como extrair pintura do barro. Olha só. Eu posso fazer um comentário? Então, nesse momento, as pessoas aplaudem, porque vem como essa gente... Ele disse, olha, a alternativa que eu teria hoje, seria estar ganhando R$20 por dia na lavoura. Olha. E eu não queria. Eu quis viver da minha arte. Quer dizer, ele enfrentou um desafio que ele não imaginava que ia vencer, mas venceu. Ela, a mesma coisa. Casou com 15 anos, a primeira filha é autista, que é muda. A garota tem 22 anos, mas ela venceu. É um negócio extraordinário, essa pujança, essa força. É só criar oportunidade. Fala, Miriam. E dar as ferramentas. Primeiro, eu queria dizer que o programa não caiu no colo, é porque vai para o colo de quem é competente. Então, assim, e quero fazer aqui em público, dizer o quanto eu sinto saudades do Joseval na Jovem Pan. Eu sempre, desde criança, que eu escuto aquela do dia. Aí agora perdeu a graça. Então, se a família do Tuta estiver ouvindo, que eu vou dizer para você assim, eu se entendo, ele cansou, trabalhou demais, tal. Mas a Jovem Pan nunca mais vai ser a mesma. Segundo, queria dar a minha modesta opinião aqui para o Hélio. Este programa, que eu já sei que vai ser um sucesso, eu vou falar para todo mundo, mas assim, o que ele falar, faça o... Como é que fala aquilo? O legenda. Em inglês. Porque aqueles que vai para o mundo e aqueles que estão aqui, que eventualmente são estrangeiros, que eventualmente falam, eles devem saber o que nós estamos falando. Concordo. Então vai aí a nossa Esse sugestão. programa está sendo transmitido pelas redes sociais agora, nesse momento. A rede social hoje manda no mundo. Manda. Cada dia crescendo Esse mais. programa tem horário já? Não, ainda não. Eu estou só. O que você já pode falar, Hélio, sobre... Não, eu já estou com o canal sobre do exibição. YouTube já montado, já estou com todos os canais montados. Assim que nós gravarmos, porque a minha ideia é gravar quinzenalmente 2 programas. O programa inicialmente vai ter 60 minutos, se for para a emissora é com 45, 48 de arte, para colocar o break comercial. Mas a ideia é o programa ser em torno de 1 hora, 1h15, e aí vamos ver quem vai estar. Vamos rezar para alguma emissora de televisão também comprar essa ideia. Já tem, não posso falar ainda, mas já temos aí uma que ficou muito feliz com esse jovem Joseval Peixoto. Só explicando por que a gente grava a cada 15 dias, porque 15 dias é o tempo que o Hélio precisa para as filmagens. São gravar 2 programas cada 15 por quinzena. Porque o programa não vai ser só entrevista, só fala. Vai ser cinema.
E eu estou na mão desse... E nós, mestre. quando viajarmos fora do nosso país, nós temos que levar esses programas para poder mostrar para as pessoas. Também acho. Não é? Um país que acolhe todo mundo, que Também acolhe acho. todas as raças, Isso, todas as isso cores, também acho. né? E que as pessoas vêm aqui para também, apesar de nós estamos aí com 15 milhões de desempregados, as pessoas ainda vêm ao Brasil Você para tá terem falando uma coisa oportunidade. importante, porque essa veiculação em rede social que vai para o mundo inteiro, porque literalmente todo mundo que está fora do país vê só essas Exatamente. Exatamente. tragédias que tem. E as coisas boas que nós podemos mostrar e criar oportunidades de vir novas coisas. Eu estou encantada com ele, viu? Adorei. Parabéns, parabéns. Joseval, ainda naquela linha lá do predestinado, uma outra questão. Joseval Peixoto, iniciais JP. E você permaneceu na Jovem Pan, JP, também por mais de 50 anos. Saiu nos anos 70, acho que foi para Bandeirantes. Fui Bandeirantes. Voltou. Depois, em 78, fui Tupi, fiz a Copa da Argentina pela Tupi. Essa marca JP, predestinado de novo, Joseval Peixoto, Jovem Pan. Então, eu vou te dizer, quando Tuta, senador, assumiu, eu tenho uma admiração pelo Tuta, Miriam, muito grande. É um gênio também. É outro que caiu no meu colo. Quando ele pegou a PAN, o senhor imagine que ele trocou as ações dele da TV Record, da Rádio Record, da Rádio São Paulo, com os dois irmãos, o Paulinho e o Alfredo, pelas ações da PAN. Que não tinha um anunciante, nada, zero. Estava em último lugar. Mas ele fazia o programa do Roberto Carlos com a equipe A. No dia seguinte, ele mudou o nome para Jovem Pan, e o Roberto Carlos começou a fazer publicidade na televisão, a Hebe fazia, para escrever carta, eles responderiam pela PAN, e a coisa explodiu. Então, foi isso tudo que aconteceu num estalo assim. Então, eu tenho essa grande alegria de ter participado do nascimento, praticamente, da Jovem Pan. No que tange ao jornal, não tinha nada. A gente não recebia nenhum jornal. O velho Joaquim, que eu não sei se vocês conheceram, era um assessor querido do Dr. Paulo, um negro idoso, muito querido de nós. Ele ficava na porta esperando o velho com a Folha, o Jornal da Tarde e o Estadão debaixo do braço. Ninguém pegava dele o jornal. Mas o Tuta, ele ouvia. Eu falei, Tuta, porque ele queria que eu fizesse um jornal chamado JP Opinião. E o Jornal da Manhã começou assim, era meia hora. O Tuta falou com o velho Joaquim me emprestava o jornal, eu ia para o ar, apresentava o JP Opinião e fechava assim, JP é Jovem Pan. E devolvia o jornal para o velho. E vamos falar um pouquinho aqui do seu trabalho, porque todo mundo acho que lembra do Joseval Peixoto no Jornal da Manhã, mas não lembra do Joseval Peixoto nas narrações esportivas, a final da Copa do Mundo de 70, enfim. Criado pela TV Record em 1972, o Desafio ao Galo foi um marco nas manhãs de domingo da TV brasileira durante pelo menos 2 décadas e tornou-se um dos mais prestigiados eventos do futebol de várzea de São Paulo, até ser extinto em 1996. Em 2019, o torneio voltou a ser realizado, agora com jogos no Pacaembu e no Ibirapuera, e com a narração de Joseval Peixoto. Desde o dia 1º de setembro, é transmitido ao vivo pela Rede Brasil de televisão. Fala disso, Joseval. Senhores, é um programa tão lindo, senador Miriam, Mauro, é um programa tão lindo, porque obrigatoriamente... Bom, primeiro eu fui ao secretário de esportes do município, perguntei para ele, antes de inaugurar, ainda existem uns 40 clubes, para a gente fazer um programa, um ano e meio. Falou, Joseval, tem 8.500 clubes inscritos na Secretaria de Esporte de São Paulo. Na capital. Na capital, só na capital. E outro tanto que está procurando se inscrever. Mas é obrigatório, pelo regulamento do Desafio ao Galo, que cada time tenha 2 menores de 18 anos. É o que nós chamamos de joia. E obrigado a jogar também, junto com os mais idosos. Esses menores da época anterior que o Mauro se referiu, hoje se chamam Casagrande, César Sampaio, Viola. o Denner, o Viola, o Cafu. São gente, senador, porque o que é a estrutura do jovem futebol brasileiro? Tem 50 deles no São Paulo, outro tanto no Santos, no Palmeiras, não dá 1.000. Por que você não falou do Corinthians? Só porque nós estamos por baixo? Corinthians também, né? Corinthians não precisa falar, nem do Flamengo. Mas Miriam, então tem o quê? 1.000, 2.000 jovens? Nós temos 1 milhão de jovens sem chance na periferia. E o Desafio ao Galo é essa vitrine e tem revelado grandes jogadores.
por isso que eu disse que é um programa lindo demais. Hélio, e a exibição na TV, aí... Eu criei toda a comunicação, a identidade visual, né? E fizemos uma chamada também para dar uma visibilidade da marca do produto para alguns clientes. E aí o Guimarães, o Maurício, o José Val, fizemos a negociação com a Rede Brasil e está sendo fantástico, entendeu? Está lá no horário das 10 ao meio-dia, entra um pouquinho antes, né? Domingo? De domingo, né? E essa visibilidade é boa, eu acho que dá um retorno de um produto que já foi um sucesso na televisão e vai começar, com certeza está voltando e vai resgatar esse momento que é importante para todos esses clubes que estão aí. A transmissão agora que eu não fazia no rádio, pela rede social, a gente faz inter-relação, são dezenas de pessoas que tocam na rede, parabéns, eu saio glorificado. O perigo é eu ficar mascarado. Tem que usar óculos escuro direto. Gente, perguntas do público. Senador Aníbal, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, segundo o último, ele primeiro fala, né? Segundo o último levantamento, cerca de 1.400 famílias vivem sob os viadutos de São Paulo. Ele pergunta, a prefeitura não deveria considerar isso uma tragédia anunciada? Parece que considera, né? Tá procurando fazer algumas coisas. Dizem que hoje tem 20 mil pessoas morando em rua em São Paulo, né? Tem até um amigo que assumiu uma importante função no meio de comunicação aqui agora, e que foi procurar um Airbnb para ficar, e viu ali na rua Helvétia, um prédio novo, tal, ele não conhecia direito São Paulo, e alugou. Eu jantei com ele semana passada, ele falou, não é que tem 2, 3 moradores de rua em frente onde eu moro, tem uns 100, que é a Helvétia esquina com a São João. Ele foi num ponto. Bom, eu falei, agora você trata de... Mas o fato é o seguinte, muito morador de rua. Onde eu moro, bem em frente, do outro lado da calçada, tem uma barraca, já que mora um casal lá faz uns 7, 8 meses. Né? Cozinham, às vezes pedem alguma coisa emprestado, mas assim, educadamente, não são agressivos, não. Mas as pessoas estão sem condições, ninguém... Fico imaginando, tem gente que tem alguma patologia que se satisfaz morando na rua? Acho que é difícil, né? Morar de rua é a coisa mais instável que existe, sob todos os pontos de vista. Eu acho que a prefeitura tem que fazer tudo que estiver ao seu alcance para reduzir isso aí, não é? Eu acho que o Bruno Covas tem que contratar você para ser secretário, porque é um desperdício. Né? É que esse PSDB é esquisito. Ele é do PSDB, mas é esquisito. É uma banda de lá, uma banda de cá. Ninguém entende nada. Mas ele, como conhece bem, foi senador, foi deputado, deve estar fazendo falta neste governo do Bruno Covas. Estou te falando aqui porque fomos colegas. Porque você é uma pessoa que tem coerência nas coisas que você fala. E está faltando visibilidade para esse governo. Bruno Covas, ele patina. Estava faltando alguém para dar uma orientação. Eu não nem digo para você da área social, mas uma orientação de governo. Você está fazendo falta lá, viu, Zé? Não está fazendo falta na República. Não, está fazendo falta. Às vezes eu tenho umas coisas que eu não concordo com ele, mas ele é coerente, o Zé é coerente. Em Brasília. Eu conheço a periferia, porque eu tenho um sítio aqui perto, no Embu das Artes, e de vez em quando que eu vou lá no sábado, os meus meninos lá falam, me deixa no Lago 13 e tal, porque é difícil, né, a condução. E eu, em vez de deixar no Lago 13, eu levo lá no fundão, Jardim de São Francisco, aqueles eu fico assustado. Senador, o que eu vejo lá? Eu vejo meninas de 15, 16 anos que têm 3 filhos de 3 pais diferentes, porque eles engravidam as meninas e puxam o carro. E os meninos sem projeto de vida. Nem o bandidinho, ladrãozinho, que é a exceção na periferia, deve merecer o desprezo da sociedade, porque ele é o aviãozinho da droga, porque ele não tem um projeto de vida. Isso que nós temos que construir para essa juventude que está chegando na longa periferia brasileira. Eu vou fazer um hashtag, hein? Hashtag Volta Aníbal. Eu vou fazer. Uma coisa do que... Esse menino Bruno Covas. Não, ele faz falta em Brasília, mas a gente precisa consertar a cidade. Ele conhece a cidade, ele tinha que vir para a prefeitura, ajudar o prefeito, que tem um monte de gente lá inexperiente, não sabe nada. O José Val falou de um tema importante, hein? Essa questão do jovem. Essa questão é crucial. Você desperdiçar parte de uma geração
É um crime de lesa pátria. É triste. Tem que haver o esforço nacional, o esforço nacional, recursos do SEBRAE, recursos do Sistema S, dar oportunidade para esses garotos de 14 a 24 anos aprender a programar, dar cursos de 6 meses, tem lugares disponíveis para fazer isso, arruma os computadores, treina uns monitores, vai lá os garotos aprender. Tem que vir para a rua. Ele aprende, ele ali vai sair dali, a cabeça dele vai sofrer um impacto positivo fantástico. Miriam Tia, a Wanda do Belém pergunta, a gente já falou aqui no começo do programa, mas vamos lá. Será que há risco do presidente Bolsonaro resolver falar de improviso na ONU? Será que isso é realmente um risco? Eu tô falando, você, minha amiga belenense, eu sou do Tatuapé, tá tudo lá na Zona Leste. Eu tenho medo. Eu te falo, porque ele vai, se ele falar de improviso, então vai entortar o caldo. Agora, que eu queria dar uma saraivada no Macron, eu queria, viu, Zé? Se eu tivesse essa oportunidade, mas não em público. Não em público. Mas eu queria. Esse francesinho, dá licença. Hélio, a Valéria de Santos quer saber se o brasileiro pode esperar isenção jornalística da futura CNN Brasil. Olha, Ai, que pergunta gostosa. Mas eles estão num processo de crescimento, de contratações, de planejamento. Eu faço televisão há meio século, fazer televisão não é fácil. Eu acho que é o momento de mudar. Eu sou a favor dessa pergunta dela. Eu acho que chegou o momento dessa mudança. Existe aqui em São Paulo um instituto, chama Instituto Criar. É muito interessante. Criar. Que fica na Barra Funda. O que eles fazem? Eles pegam essa moçada das comunidades e eles preparam essa moçada para fazer comunicação. Eu tenho contratado eu tenho quase 72 funcionários. Eu tenho uns 10 ou 12 que vieram do Instituto Criar, que vêm em comunicação. É o câmera, é o produtor, é o finalizador, é o maquiador, é fantástico. Então, eu acho que a CNN está com um olhar literalmente voltado para isso. Mas eu posso fazer uma colocação? Assim, eu vejo sempre do lado de fora. Eu acho até que a gente tem jornalistas, apresentadores maravilhosos, mas acontece que a televisão não se sustenta se ela não tiver viabilidade econômica. Ela precisa desta verba governamental e por causa dessa necessidade ela acaba se envergando. Eu me lembro, Joseval, quando a Jovem Pan, eu sempre fui ouvindo a Jovem Pan, mas ela sofreu um período muito difícil, na época da Dilma, na época do Lula, porque se falava na rádio aquilo que a população queria ouvir. Não era uma rádio hoje, ao contrário. Mas assim, sofre o problema, Hélio, do patrocínio. Agora, a não ser que você pegue essas empresas que estão fazendo compliance, que de verdade querem um país limpo, um país sério, um país sem corrupção, para poder serem os patrocinadores dos anunciantes, né, Zé? Então, senão não vai. Eu falo do rádio agora. É curioso como o rádio está sofrendo. O rádio em geral está sofrendo. Todas as emissoras estão sofrendo essa necessidade de publicidade que a Miriam se referiu. Eu vejo o Fausto, estou aqui com esse programa que está aqui há 19 anos, levando as custas. Parece que o senador que só acredita em rádio, político e pastor. É verdade. Porque tudo quanto é rádio, hoje metade, praticamente umas 15, estão na mão de pastor e outras 15 na mão de político. Quer dizer, as agências de publicidade não acreditam no rádio, porque os religiosos estão crescendo e os políticos estão dominando. Joseval, tem uma pergunta aqui do Marcos de Pinheiros, que é na área do direito, então eu quero fazer uma pergunta primeiro para o Joseval, jornalista. 500 pessoas, 1.000 pessoas, 50 mil pessoas já devem ter feito essa pergunta para você, é uma judiação, acho que é uma sacanagem, mas eu vou fazer também. Com tanto tempo de carreira, por isso que eu falo que é sacanagem perguntar. Qual é o momento da sua carreira que te marca mais? O 1000º gol do Pelé que você narrou, o tri do Brasil no México em 70, os incêndios em São Paulo no começo dos anos 70, o Silvio Santos que as narrações do Carnaval. O Silvio Santos que te ligou quando terminou o sequestro dele, na ocasião, eu ouvi este momento, na ocasião do governador, daquele episódio que você criticou isso. Senador, essa do Silvio Santos. Não sabia. A filha sequestrada, ele sequestrado, o governador simplesmente se entregou ao sequestrador, foi lá dentro. Estou aqui preso.
às suas ordens. Eu tinha acabado de entrevistar 2 coronéis que preparados para dialogar com o sequestrador, que tinham falado, não pode, a autoridade máxima tem que ser preservada, tem que ir cansando os caras. Eles têm estudos no mundo para o diálogo. E o nosso governador foi e se apresentou. Deu tudo certo, acabou o sequestro, tudo. A televisão mostrou o Silvio saindo, o governador já tinha saído. Então, a partir daí, saudando o resultado, eu dei um pau no governador. Falei, o senhor foi irresponsável. Jamais o senhor deveria fazer isso. O senhor fez isso mais para aparecer do que para salvar o Silvio. Aí o meu técnico, porque a gente tem um diretor também, né? Mas o meu técnico fica ali e falou, o Silvio quer falar com você. Eu pensei que fosse gozação, brincava. Põe esse cara no ar. Entrou o cara, oi, Joséval, sou eu. Eu me lembro bem. Você está errado. Se não fosse o governo... E fez a defesa do governador. Ele não deu entrevista nem para o SBT, nem para a Globo, só para... Esse é o momento que marca. Eu citei, enfim, o que marca mais, José? A conquista da Copa, eu ainda essa semana tive com o Clodoaldo lá em Santos, nossa, foi maravilhoso. Senador, o que eu falei no começo dessa entrevista, que eu sou carregado, olha o que aconteceu. No México só tinha uma linha para o Brasil. Uma linha para São Paulo. Então, o que nós fizemos? Eu, Pedro Luiz, o Fiore, nós que narrávamos, fizemos um pool, uma transmissão só. Um irradiava o primeiro tempo, Miriam, outro irradiava o segundo, o terceiro apresentava e encerrava e girava. E se o Brasil for para a final? Que é o filé da coisa, disputava-se a Julie Rimet. Nós fomos ao Dr. Paulo de Carvalho para fazer o sorteio. Um irradiava 30 minutos, outro 15 e outros 30 finais, que seria o filé da transmissão, porque se disputava a Julie Rimet, que era uma taça de ouro. Quem ganhou a final? Eu que ganhei. E eu era a 3ª geração. Os meus ídolos eram Fiore Giliotti, Pedro Luiz, meu padrinho de casamento, e eu ganhei os 30 finais, os 2 do meu lado, sem falar, que já tinham irradiado, e eu recebi o jogo 1-1. Quem narrou os 3 gols do Brasil na vitória de 4-1 contra a Itália fui eu. Inclusive o do Carlos Alberto. Inclusive, o Carlos onde o Clodoaldo ontem quase chorou no meu ombro, porque na transmissão eu fui muito feliz, Miriam. Eu tinha 30 anos de idade. Eu falei, lá vai descendo o Clodoaldo. Fintou o italiano tal, outra finta. Eu falei, olha o passeio de Clodoaldo. Aí a lágrima dele correu. Agora em Santos, porque aí ele deu para o Pelé tudo, e o Pelé deu para o Carlos Alberto. Porque eu fazia só rádio. Hoje acoplaram a imagem e a narração de áudio. Mas está em cima, estou em cima. José, o tempo está quase no fim. Bem objetivamente, a pergunta do Marcos de Pinheiro sobre a prisão após condenação em segunda instância. Seu entendimento? Eu acho que será a grande vergonha do Supremo Tribunal na história que ele terá que prestar diante da história. Porque o que consta do artigo 5º da Constituição do Brasil, que define as cláusulas pétreas, está escrito lá, inciso 5º, 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a sentença penal condenatória do Lula ainda não surgiu, e ele está na casa. Não é pelo Lula. O Lula é um passageiro. É difícil defender o que eles fizeram, essa roubalheira no Brasil. É a cidadania e é o princípio que foi rasurado pelo Supremo Tribunal Federal. Miriam, bem objetivamente, sua despedida. Bom, eu queria agradecer, dizer que eu gostaria que vocês pudessem repetir esse programa, que foi maravilhoso. Eu agradeço demais, Joséval, meu querido, o Hélio, o Zé Aníbal, você, Mauro, Não, a Zenilda, o Fausto, dizer, pelo amor de Deus, esse programa tem que continuar. Um beijo para vocês. Sua despedida, senador Aníbal. Primeiro, total concordância com o Joséval quanto à segunda instância. É lei. Tem que acompanhar a lei. E dizer que fiquei muito feliz de participar hoje aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado. Hélio Cyrano. Mauro, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E eu estou muito feliz mesmo de estar com essa grande estrela fazendo esse projeto que em breve estará no ar. Muito obrigado. Joséval, a sua despedida, e mais uma gentileza, eu vou te pedir. 12h56, já é tarde, não é amanhã, mas a sua despedida, e no final eu gostaria que você dissesse, aqui a gente não vai ter a trilha de Drummers Delight, né? Mas eu gostaria que você dissesse bom dia São Paulo, bom dia Brasil, como você se despedir na Jovem Pan. Muito bem, senhores do Rádio Brasileiro, continua, como os senhores estão vendo, a prestar serviço
este grande serviço para a população. É o destino do rádio. Por isso que nós amamos esta casa e amamos este ofício, que é a divulgação de notícias verdadeiras neste tempo de fake news para os nossos ouvintes. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Tudo bem. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Na mesa de som, Fabiano Souza. Na gerência técnica da Rádio Trianon AM, o Sérgio Souza. Parabéns a vocês pelo Dia do Radialista, que foi no sábado. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. José Aníbal, muito obrigado. Hélio Silema, muito obrigado. Joseval Peixoto, muito obrigado. Miriam Thier, muito obrigado. Ouvinte, muito obrigado. Tchau, até amanhã. E viva os ipês amarelos.